Olá! Hoje eu estou aqui no cemitério Parque da Cidade, que é um local que une a espiritualidade, o amor e a natureza, de forma a trazer uma tranquilidade em um dos momentos mais sensíveis que a gente tem na nossa vida. Para isso, eu vim bater um bate-papo com Jussana, que é diretora daqui do cemitério, e a gente veio para poder conversar um pouquinho sobre a vida e sobre a morte. E hoje a gente está num estágio cultural em que a morte é extremamente temida. E a gente enxerga a morte com um medo tremendo, né? E na contramão disso, a senhora está aqui trabalhando justamente em um ambiente em que a morte é tão frequente, né? O que te impulsionou a estudar sobre a vida e a morte? Foi um processo que veio da minha natureza, né? Eu sempre tive muita gana de ficar estudando sobre coisas da vida, né, do nosso dia a dia, também como do morrer. Então, eu me deparei em um momento da minha vida estudando, lendo o livro de uma suíça que estudou morrer, que ela é conhecida mundialmente, que foi Elizabeth Kubler-Ross. Eu li um livro dela chamado A Roda da Vida, e assim fez muito sentido para mim todo o processo colocado com ela, porque ela levava pacientes em fase terminal para dar os depoimentos. Então, ela trouxe muita realidade do sofrimento alheio para o dia a dia, para as pessoas verificarem, serviço de exemplo, serviço de elevar sua consciência no sentido de que é um processo natural do ser vivo, que nós temos o começo, o meio e fim, seja qual for o ser vivo, né? Mas sim, se tratando de humano, eu sei que aí implica em uma questão em que entra emoção, entra sentimento, e meio que complica, porque entra a nossa parte egóica, onde há o apego, onde há os medos, onde há as incertezas, né? Mas eu dentro do meu caminhar, eu percebi que se você coloca leveza nesse processo de começo, meio e fim, é tratar o assunto no seu convívio de forma natural, porque realmente é uma coisa natural, né? Pode não querer olhar para isso, não falar disso, eu acho que piora toda a situação para as escolhas de quem tem, ou porventura vinha a ter alguma patologia, né? Ou se teve um acidente repentinamente. Então, se a pessoa antes vem falando com uma coisa natural, que é um processo até que os orientais falam mais, lidam mais com esse processo da finitude, porque ela está aí. Não adianta não querer enxergar, porque ela vai acontecer para todos, né? Então, diante disso, me veio perceber essa parte que precisa ser olhada, somente eu, já estou 64 anos, a questão da finitude. Porque a gente vai ter os pais, vai ser a gente que vai descer nessa ladeira, né? E dentro desse processo, a gente precisa tomar consciência e colocar leveza em todo esse caminhar. E a morte, ela às vezes, por si só, ela é temida por nos convidar a olhar o desconhecido, que a gente não consegue enxergar. A gente não sabe como vai ser após isso, né? É a finitude, né? Exato. Eu vou deixar de existir, como funciona? E aí entra, com todo respeito, todas as religiões que levam você às suas crenças, onde aquilo lhe dá um suporte muito grande, e é importante, entendeu? Mas não olhar, eu acho que é negar um fato que é a realidade de todo ser vivo, não é verdade? E hoje, se você pudesse dar um conselho a quem tem uma doença ameaçadora da vida e tem medo desse momento da morte chegar, o que você aconselharia para essa pessoa? Eu aconselho lutar pela vida. Tudo que a ciência trouxer que pode ajudar e facilitar, que ela tem que ter essa, como já dizia Freud, a pulsão de vida, né? Eu vou lutar por ela, né? E dentro do processo de cada um, patológico ou não, de envelhecimento natural, procurar, como dizia Elizabeth Kubler-Ross, né? Não deixar nada inacabado. O que é que eu posso ir resolvendo para esse fim, digamos assim, se acontecer, seja mais suave para todos, para ficar a suavidade e a leveza, né? A gente percebe que, na minha experiência, que existem velórios que eles são mais pesados, porque as pessoas estão sofrendo muito mais. Já existem outros que têm uma leveza,
Por exemplo, meu pai, quando faleceu, ele amava samba. E eu botei música de samba para ele, né? Em respeito ele viveu muito bem a vida, ele é um bom vivant, ele gostava de celebrar a vida, então ele viveu com plenitude, eu digo isso, né? Ele morreu idoso, morreu com 92 anos, mas viveu pleno. Então eu acho que isso é a melhor lembrança que a gente pode ter do nosso ente querido, é essa alegria do viver, de fazer o que gosta, com respeito, com dignidade. E trazer o samba, todas as características que são inerentes ali da personalidade, até uma forma de ressignificar o que é o rito de passagem, né? O que não é mais aquele funeral que a gente aprendeu culturalmente, de ser um ambiente mais pesado, mais sério, mas trazer um pouco dessa leveza que você está trazendo. Isso é muito importante. E a gente ser familiar, a gente precisa estar, né, em sintonia com o que essa pessoa que está doente gosta, dos interesses. E muitas vezes, lidar com a doença ameaçadora da vida significa que a gente vai estar ali fazendo essas despedidas antes mesmo da morte chegar, né? Isso. E que conselho você poderia dar para os familiares que estão ali na iminência de que alguém que tanto amam possa vir a morrer, a falecer? Bom, eu passei por isso agora. Dia 14 de julho, minha mãe faleceu com 97 anos. E eu já vivi um pré-luto, porque com cada dia que eu ia visitá-la, eu sentia que ela tinha envelhecido 5 anos. Então, assim, é nítido no caso dela que foi por a entropia mesmo do corpo humano. Não teve uma patologia específica. E isso eu comecei a me preparar. Então, eu digo assim, procure ajuda, procure um terapeuta, procure uma paliativista. Nós temos uma aqui. Eu mesmo contratei uma paliativista, uma enfermeira paliativista para acompanhar minha mãe. E quando ela foi, ela disse, olha, sua mãe está muito bem. Porque a mãe estava muito bem mesmo, assim, dentro das limitações dela. Aí ela disse, eu preciso agora trabalhar a família, porque meu irmão e minha cunhada estavam lá com ele. Mas com ela. E era a dificuldade era a aceitação do meu irmão, que eu sentia. Então, o paliativista, ele traz isso, né? Ele traz esse amparo, digamos assim. E o psicólogo também, eu trabalhei com a minha psicóloga há muitos anos com relação à morte de minha mãe. Não trabalhei tanto a de meu pai, mas a de minha mãe eu trabalhei. Então, para mim foi assim, muito tranquilo todo o processo por conta desse suporte que eu tive. Então, eu sugiro isso, procure uma ajuda. E repetindo a frase de Elizabeth, não deixe nada inacabado. Então, o acolhimento de um familiar a um paciente em fase terminal é muito importante, porque ele vai se sentir seguro, e isso que eu acho que a partida de minha mãe foi com muita segurança, porque nós estávamos juntos. Todo dia, quase todo dia eu ia vê-la, meu irmão estava lá toda hora dando essa assistência, então dê esse suporte, o máximo que vocês puderem, porque aí não fica nada mal resolvido, não fica nada inacabado. E aí você pode, naturalmente, passar por esse sentimento de dor, né? Eu tive um amigo que me disse assim, me mandou uma mensagem que para mim virou um slogan. Ele disse assim, Jussana, é um sentimento de saudade que aperta e afaga. Então, quando você fez tudo que poderia ter feito, e ela conseguiu expressar alguma coisa, que às vezes não precisa nem falar, só o olhar dela, só o segurar na mão, só alisar um cabelinho, isso já dá um conforto e uma segurança muito grande a ela, para minimizar esse sentimento de medo, né, que todo mundo termina ficando no final, né? Então, eu penso que é dessa forma. E realmente é isso, o sentimento é que aperta, mas ao mesmo tempo tem uma mão que faz esse carinhozinho assim, afaga, sabe? E é por isso que é bom estar junto, é bom dar esse apoio. Não só como profissional, como também como filho, como o cuidador que está ali, todo esse processo de falência mesmo, né, de finitude. Hoje, eu acredito que uma das dificuldades que a gente tem para poder trabalhar, né, a nossa finitude, tanto com algum familiar que
tem algum ente querido que está nesse processo de adoecimento, tanto como nós mesmos, caso estejamos, né, passando por esse processo. E nós, como seres humanos, uma das maiores dificuldades que a gente tem é poder apreciar a nós mesmos e nos conhecermos, né? É um grande desafio, porque a gente vive numa sociedade extremamente acelerada, que nos convida o tempo inteiro a estar fazendo algo, a estar nos saciando com outras formas de direcionamento que não para nós mesmos. E outras conversas com a senhora, eu observei que você busca muito sobre esse autoconhecimento e isso traz muita leveza na forma como você fala e como você conduz os processos. Me conte mais um pouco, que dica você dá para a gente poder desenvolver melhor esse autoconhecimento? O que a gente pode buscar? Quais meios a gente pode lançar a mão para trabalhar melhor esse conhecimento que nós temos, né, no nosso interior? Então, minha alma sempre ansiou muito por essa questão do autoconhecimento. Porque nada é externo, tudo é interno, tudo chega e fica aqui. É um processo que é meu. Se o outro fala alguma coisa e isso ecoa em mim, é porque alguma coisa mexeu na minha parte que incomodou, né? Mexeu, então eu tenho que olhar para isso aqui. Por que permitimos que o outro lhe tire do eixo, do centro? Houve uma permissividade. Hoje, dentro da área de autoconhecimento, nós temos assim um leque muito grande de possibilidades, né? Eu mergulhei muito em muitas coisas, fiz muitas meditações e me encontrei numa meditação específica, mas é muito pessoal, eu acho que tem que ir testando. Eu fiz meditação zazen budista, eu fiz meditação de Brian Weiss conduzida, mas eu me encontrei na meditação transcendental, porque dentro do conhecimento que eles passam, é uma coisa muito simples, é um mantra, você fica nele, de repente não tem nem pensamento, nem mantra. E é esse vácuo, esse espaço que nos faz transcender e perceber que existe uma energia que entra e sai em você o tempo todo. A questão é que cada dia mais o ser humano está muito voltado para o externo. E isso é muito interno, né? Como tudo, é tudo muito interno. Você tem que ter, eu costumo dizer que se a árvore não tiver raiz, o vento leva. Então muitas pessoas estão muito soltas sem essa raiz. E o vento leva, porque fica faltando a seiva que nutre todo esse processo, né? E essa religação de você, internamente, de sua alma com algo maior, essa religação é muito pessoal, né? Então, qualquer religião, qualquer processo que lhe leve a você se centrar, você aquietar sua mente, é um processo válido, porque vai lhe trazer bem-estar, que é o que importa, né? Então, eu gosto muito de Lucilena Galvão, que é uma filósofa que trabalha muito com o conhecimento também. Ela é de uma fundação chama Nova Acrópole, americana, se não me falha a memória, e ela dá muitos cursos nesse sentido também, sabe? Porque o importante é trazer consciência. É como falar da morte, é trazer consciência da finitude. Eu sou nova, não penso nisso, mas ela existe, não vamos esquecer. Né? Porque assim, lá atrás nós olhamos os avós que estão mais idosos, mas ela vai chegar para a gente, se a gente tiver como é que se diz, a gente tiver o merecimento de morrer com 90, 80, as pessoas hoje são mais longevas, né? Então, o perfil é de crescimento nesse processo de viver mais, mas ele vai chegar, não importa, com 105, 110 anos, e olhar para isso, é preciso ter um esteio, uma base, né? E é o que eu busco, porque é o que me nutre, entendeu? Sem ela, para mim, fica meio solto. Tem que ter algo que me nutre, que é a seiva, né? A gente fala sobre um colar de pérolas, existe uma metáfora que é colocada assim. Há um elo que passa por dentro do colar de pérola que segura todas as pérolas. Então, é como se a gente fosse esse colar. Tem algo dentro que passa que precisa ser nutrido. É verdade? É o que eu penso e que me atende, né, no momento. Às vezes, inicialmente, pode ser até incômodo, né? A gente ficar sozinho consigo mesmo e olhar para o seu interior, mas é um aprendizado, né? É uma libertação que a gente tem de poder se conhecer, se conectar consigo mesmo. Eu diria até que é fundamental, sabe? É essencial. Não tem outra maneira.
porque o externo não vai preencher isso. Porque se preenchesse muitos que têm condição financeira, que tem tudo, não tem mais o que acrescentar, que tem intelecto, enfim. Mas muitos deles têm assim um vazio, há um vazio. E eu acho que a alma cobra isso, sabe? É o que eu acredito. Essa conversa é como se fosse um convite para a gente fechar os nossos olhos e sentir pulsar o nosso coração, né? Porque é um privilégio poder conversar com Jussana, que possui um olhar tão sensível e espiritualizado sobre a vida. É algo que eu acredito até ser um pouco raro hoje em dia, de a gente poder ter esse bate-papo. E é um privilégio. O privilégio não é meu de estar conversando com você, mas eu digo a vocês, porque a gente vai refinando. Com a meditação, você vai refinando seus pensamentos. E aí, coisas que não valem mais para a sua vida, você vai meio que filtrando isso. Seus pensamentos passam a se elevar. Você não quer mal do outro, você não quer um ambiente que tenha que falar do outro, sabe? Já não lhe cabe mais. Porque é um processo vibratório, energético mesmo. É no que eu acredito, que comigo funciona assim. Aquilo já fica pesado, já não cabe você estar alimentando esse processo. Vou falar de fulano. Não é isso. O que é que eu faço para somar? Sabe, diminuir? Acrescenta o quê? Eu acho que, eu digo sempre, a alma tem que sair do corpo melhor do que quando chegou. Que significa ter mais consciência, né? Que ela que fica. Porque a persona, a máquina aqui, ela vai embora, não fica nada, não sobra nada. A gente é muito frágil, né? O nosso corpo é muito frágil, mas a nossa alma, né? A nossa essência transcende a isso, né? Isso. E isso é um convite sutil, né? Para a gente olhar para a nossa existência com mais leveza e que esse bate-papo consiga ir ecoando, né? Tanto nas nossas escolhas como nos nossos gestos, no nosso modo de viver, que é algo que nos auxilia, né? No dia a dia, para nós mesmos. Nos nutre, né? Eu digo assim, escuta mais o coração, aquieta um pouco a mente, fica para a mente, conversa com ela. Quer cair um pouquinho? Bota uma música, deita, sabe? Escuta mais o coração, porque vem tudo, é tudo tão lindo. Há uma sincronicidade tão grande na vida. Esse Criador foi assim fantástico, porque é tudo interligado, há frequências, há vibrações. E eu digo aqui, aquela fala que alguém disse para você e ficou ecoando em você, não fica chateado, sabe? Ou se ficar feliz. Tenta entender, mexer no que em você. Porque se ecoou, é porque tem um recado para você ali. Se ela entrou e foi embora, passou por você, né? Não teve ensinamento. É o que eu pratico, né? É dessa forma. Fácil não é. Não existe nada fácil. Tudo você tem que conquistar, tem que desejar, tem que querer. Não é verdade? E dá trabalho um pouco, né? Mas é tão maravilhoso porque há uma nutrição, né? As pessoas falam no Espírito Santo, eu digo, gente, é algo maravilhoso. Eu não sei como é, né? Mas assim, quando eu transcendo, eu percebo que é como se fosse o Espírito Santo também. Deve ser talvez mudando o nome, de forma, não estou aqui querendo, de forma muito ignorante, no sentido de ignorar mesmo, né? Essa comparação que eu fiz. Mas é isso, é no que eu acredito. Então, é olhar para a sua fala, porque é muito forte a fala da gente, né? Ela vem de onde? Nós estamos em que patamar? Em que vibração, no sentido de estar cultivando algo que é muito ainda pequeno, não cabe, né? Eu digo que a raça humana ainda está se arrastando que nem cobra pelo chão. Infelizmente, né? Ou felizmente, né? É isso aí. É o processo. Vamos confiar, né? Exatamente. Sussana, muito obrigada por ter compartilhado um pouquinho de toda essa bagagem que você tem construído durante a sua vida, né? De trazer um pouquinho da sua visão de mundo, que é uma visão muito bonita. E fica aqui o convite para quem estiver assistindo, se chegou até você, isso é um convite, né, para olharmos para essa vida com mais leveza, para a gente poder ressignificar a nossa maneira de viver, porque o viver e o morrer estão interligados, faz parte da vida também morrer. Então fica aqui o meu agradecimento a Jussana e obrigada a todos que estão assistindo.